Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar no que passa na cabeça de um jogador que se tornou peça-chave em um dos maiores clubes do Brasil? Léo Pereira, zagueiro titular do Flamengo, abriu o coração em uma entrevista reveladora e contou como é viver a pressão e a glória de ser um multicampeão. Com uma trajetória marcada por conquistas, incluindo a Copa Libertadores de 2022, ele não é apenas um defensor sólido, mas também uma arma ofensiva. O que será que ele revelou sobre seus desafios e sonhos no Mengão? Fique ligado, pois vamos te contar tudo. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, não escondeu a frustração em uma entrevista recente ao falar sobre sua ausência na seleção brasileira. Enquanto seu companheiro de defesa, Léo Ortiz, frequentemente é convocado, Pereira se vê lutando por um lugar ao sol, mesmo após se destacar em campo e conquistar 11 títulos com o clube carioca. A declaração do defensor ressoa como um grito de alerta. Ele busca reconhecimento, não apenas por suas atuações, mas pela sua dedicação constante ao esporte. Em sua fala, o zagueiro expressou um sentimento de incômodo, afirmando: "Não é que é doloroso, mas eu fico incomodado." Essa confissão revela um lado humano e vulnerável do atleta, que se preparou intensamente, semana após semana, para brilhar em cada jogo. "Quando vejo que estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem. O que falta?" questionou, deixando claro que seu desejo de vestir a camisa da seleção é algo que o motiva diariamente. Pereira também reconheceu a concorrência acirrada, citando a presença de jogadores de alto nível, tanto do Brasil quanto da Europa, e a necessidade de estar sempre alinhado às expectativas do técnico. Desde sua chegada ao Flamengo em 2020, Léo Pereira se tornou uma peça-chave na defesa do time, com um histórico impressionante de 274 partidas, 16 gols e 6 assistências. Ele é um dos pilares do Mengão, que tem se destacado não apenas nacionalmente, mas também em competições internacionais, como a Copa Libertadores, onde foi campeão em 2022. O zagueiro reflete sobre a evolução de sua carreira e como chegou a esse ponto, questionando o que mais precisa fazer para ser notado. Esta busca incessante por reconhecimento é compartilhada por muitos atletas que, apesar de seus talentos, enfrentam a dura realidade da competitividade no futebol. Com a final da Libertadores se aproximando, marcada para o próximo sábado contra o Palmeiras, Léo Pereira e seus companheiros têm um último desafio a enfrentar, a partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, que ocorrerá nesta terça-feira. O zagueiro, determinado a continuar se destacando e a brigar por uma vaga na seleção, sabe que cada jogo é uma oportunidade não apenas para mostrar seu valor, mas também para deixar sua marca na história do clube. A pressão é alta, mas o desejo de conquistar novos títulos, e quem sabe, uma convocação para a amarelinha, torna o desafio ainda mais significativo. O que acontecerá na sua trajetória a partir daqui? A resposta pode estar prestes a se revelar em campo. A situação de Léo Pereira pode ter impactos significativos no Flamengo, especialmente em um momento em que a equipe busca se firmar como uma das maiores potências do futebol sul-americano. O zagueiro, que já conquistou diversos títulos com o clube, demonstra uma determinação que pode inspirar seus companheiros. A sua preocupação com a seleção não é apenas pessoal, ela reflete o desejo de todos os jogadores do Mengão em se destacar e representar o Brasil. Essa ânsia por reconhecimento pode impulsionar ainda mais a performance do time em campo, já que cada atleta busca não só o sucesso coletivo, mas também individual. As reações em torno do desabafo de Léo Pereira têm sido variadas. Companheiros de equipe e a torcida mostram apoio, ressaltando a importância de um jogador que se destaca tanto defensivamente quanto ofensivamente. No entanto, o mercado também observa com atenção, pois a performance do zagueiro pode influenciar sua valorização. Jogadores que têm se destacado podem atrair olheiros de clubes europeus, criando um cenário que, embora competitivo, pode ser benéfico para todos os envolvidos. No contexto atual, a pressão por resultados e a necessidade de se manter entre os melhores é uma realidade constante, tanto para Léo Pereira quanto para o Flamengo. O futuro de Léo Pereira e sua potencial convocação para a seleção brasileira ainda são incertos, mas o zagueiro parece determinado a seguir seu caminho.
Com a final da Libertadores se aproximando, ele tem a oportunidade de brilhar ainda mais e, quem sabe, conquistar a tão sonhada chance na amarelinha. A expectativa é que, com um bom desempenho, ele possa não apenas ajudar o Flamengo a alcançar novos horizontes, mas também solidificar sua posição entre os grandes do futebol brasileiro. À medida que a equipe se prepara para o duelo decisivo, os olhos estarão voltados para o campo, onde Léo Pereira poderá mostrar que está pronto para desafios ainda maiores. Com isso, o próximo compromisso contra o Atlético Mineiro se torna não apenas um jogo, mas uma vitrine para o futuro de um atleta em busca de reconhecimento. Você já parou para pensar nas consequências que o cancelamento da partida entre Racing e Flamengo pode ter para o futuro do nosso time? Novas imagens surgiram, revelando detalhes que levantam sérias dúvidas sobre a imparcialidade da arbitragem, e muitos torcedores estão se perguntando até onde essa polêmica pode afetar a moral da equipe e a confiança da torcida. Prepare-se, porque a discussão está apenas começando e as repercussões podem ser muito mais profundas do que imaginamos. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente decisão da Conmebol de cancelar a partida entre Racing e Flamengo gerou uma onda de repercussões e controvérsias que se espalharam rapidamente pelas redes sociais e meios de comunicação. O jogo, que prometia ser um embate eletrizante entre duas das equipes mais tradicionais do futebol sul-americano, foi interrompido em meio a um clima de tensão e insatisfação, levando torcedores e analistas a questionarem a integridade da competição. As novas imagens que emergiram após o anúncio do cancelamento trouxeram à tona uma série de situações que levantam a suspeita de irregularidades, alimentando um debate acalorado sobre a ética e a transparência nas competições organizadas pela entidade. As imagens, que circulam amplamente na internet, mostram momentos cruciais do jogo, onde decisões controversas foram tomadas pelos árbitros, gerando revolta entre os jogadores e torcedores. Muitos afirmam que essas ações foram decisivas para o resultado da partida, criando um ambiente de desconfiança em relação à imparcialidade da arbitragem. A indignação dos torcedores do Flamengo é palpável, pois eles acreditam que a equipe foi prejudicada de forma injusta, enquanto os fãs do Racing defendem a legitimidade das decisões tomadas em campo. Essa polarização apenas intensifica as emoções em uma competição já marcada por rivalidades históricas e paixões fervorosas. Além do aspecto esportivo, a situação expõe um problema maior dentro do futebol sul-americano: a falta de uniformidade e transparência nos critérios de arbitragem. A Conmebol, responsável por garantir a integridade das competições, enfrenta um desafio monumental ao lidar com a crescente insatisfação dos clubes e das torcidas. A necessidade de um sistema de revisão mais eficiente e claro, capaz de lidar com erros e injustiças em tempo real, torna-se evidente. As novas imagens reforçam a urgência de uma reformulação nas práticas de arbitragem, pois a credibilidade das competições depende da confiança que torcedores e jogadores depositam nas decisões tomadas em campo. O impacto do cancelamento da partida entre Racing e Flamengo transcende os limites das quatro linhas e reflete um cenário mais amplo de descontentamento entre os apaixonados pelo futebol. A atmosfera de incerteza e desconfiança não se limita a um único jogo, mas se estende a toda a estrutura que sustenta o futebol na América do Sul. As novas imagens que comprovam supostas irregularidades servem como um apelo para que as autoridades revejam suas políticas e adotem medidas efetivas que garantam a justiça e a transparência necessárias. Enquanto a disputa por justiça continua, a paixão pelo futebol permanece acesa, e o desejo por um jogo mais justo ressoa nas arquibancadas, clamando por mudanças que possam restaurar a confiança no esporte que tanto amamos. A polêmica que envolve o Flamengo, com suas ramificações e desdobramentos, pode ter um impacto profundo e duradouro na imagem do clube e em seu desempenho nas competições. A pressão da mídia e a atenção dos torcedores, que muitas vezes se tornam defensores ferrenhos de suas opiniões, podem criar um ambiente hostil que transcende o campo. Essa atmosfera acirrada pode afetar não apenas os jogadores, que se veem sob uma lupa constante, mas também a gestão do clube, que precisa lidar com críticas e cobranças em um cenário onde a paixão pelo futebol se mistura a questões éticas e morais.
A cada nova revelação ou declaração, o Flamengo corre o risco de ver sua reputação arranhada, o que pode dificultar a atração de novos patrocinadores e parcerias comerciais essenciais para o crescimento da equipe. Além disso, essa controvérsia pode gerar uma divisão entre os torcedores, polarizando opiniões e criando um clima de embate dentro da própria torcida. Em um esporte onde a união e a paixão coletiva são fundamentais para o sucesso, a fragmentação de sua base de apoio pode se traduzir em um desempenho inferior em campo. Jogadores que sentem a pressão das cobranças e a falta de harmonia nas arquibancadas podem se sentir desmotivados ou inseguros, o que pode refletir em suas atuações. A confiança é um elemento crucial em qualquer equipe, e a instabilidade emocional pode levar a erros que, em jogos decisivos, podem custar vitórias e títulos. A administração do Flamengo, por sua vez, terá que agir com cautela e estratégia para navegar por essas águas turbulentas. A necessidade de transparência e de um posicionamento claro em relação à polêmica se torna imperativa para restaurar a confiança dos torcedores. No entanto, essa tarefa não é simples, pois qualquer passo em falso pode ser interpretado de maneira negativa, intensificando a crise. A capacidade de diálogo com a torcida e a criação de um ambiente de união são desafios que a diretoria terá que enfrentar, buscando sempre um equilíbrio entre a resolução das questões internas e a manutenção do foco nos objetivos esportivos. Por fim, a possibilidade de sanções ou punições provenientes de investigações relacionadas à polêmica pode trazer consequências ainda mais severas para o Flamengo. A perspectiva de perder pontos em competições ou enfrentar restrições financeiras pode minar a confiança do elenco e os planos de longo prazo do clube. Em um cenário onde cada jogo conta e cada ponto é precioso, a pressão para lidar com essas adversidades pode se tornar um fardo pesado para todos os envolvidos. Assim, o Flamengo se vê em um momento crítico, onde as decisões tomadas hoje podem determinar não apenas o sucesso imediato, mas também a trajetória futura de um dos clubes mais emblemáticos do Brasil. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo profundo da alma e da identidade coletiva que permeia a história do time. Cada grito nos estádios, cada bandeira erguida e cada lágrima derramada durante as partidas são manifestações de amor e devoção que transcendem o simples ato de torcer. Para muitos, ser torcedor é uma forma de vida, uma paixão que se manifesta nas conversas cotidianas, nas redes sociais e até mesmo nas decisões mais íntimas, como o planejamento de férias que deve se alinhar ao calendário de jogos. Essa relação intensa entre os fãs e o clube cria um vínculo quase indissolúvel, onde as vitórias são celebradas como conquistas pessoais e as derrotas, frequentemente, geram uma reflexão profunda sobre o que significa fazer parte daquela comunidade. Além disso, a voz dos torcedores é muitas vezes o termômetro que mede a saúde emocional do clube. Em tempos de crise, quando o desempenho em campo não corresponde às expectativas, a insatisfação se torna palpável. As redes sociais se enchem de críticas, e os debates em torno da gestão do clube se intensificam. Os torcedores, que se sentem traídos por decisões equivocadas ou por contratações que não deram certo, expressam suas frustrações de maneiras variadas, desde protestos pacíficos até campanhas por mudanças na diretoria. Essa pressão popular pode, em muitos casos, influenciar diretamente as decisões administrativas, levando a uma reavaliação das estratégias e até mesmo a mudanças de comando, pois a força da torcida é um poder que não pode ser ignorado. Por outro lado, a euforia das conquistas também é uma poderosa força unificadora. Quando o clube alcança vitórias significativas, seja em campeonatos locais ou internacionais, a celebração entre os torcedores é contagiante. O sentimento de pertencimento se intensifica, e a união em torno de uma paixão comum transforma a cidade, fazendo com que estranhos se tornem amigos em questão de minutos. As festas nas ruas, os fogos de artifício e as comemorações que se estendem por dias são um testemunho de como o futebol é capaz de unir pessoas de diferentes origens e histórias em torno de um objetivo compartilhado. Essa conexão emocional é o que torna cada partida única e memorável, criando lembranças que serão passadas de geração para geração. Entretanto, a visão dos torcedores vai além das vitórias e derrotas. Muitos deles têm uma perspectiva crítica sobre o futuro do clube, expressando preocupações sobre sua gestão, a formação de novos talentos e a necessidade de um planejamento a longo prazo que garanta a sustentabilidade. A paixão que sentem pelo time não se limita apenas ao presente, eles sonham com um futuro em que o clube seja respeitado e reverenciado,
tanto dentro quanto fora de campo. Essa visão de longo prazo é frequentemente acompanhada por um desejo de que o clube mantenha sua identidade, seus valores e sua conexão com a comunidade, mesmo em tempos de mudança. Assim, a opinião dos torcedores se torna uma poderosa ferramenta de diálogo, que deve ser ouvida e valorizada, pois são eles, afinal, que sustentam a verdadeira essência do clube. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.